Bom dia, graça e paz, amém. Vamos orar um pouco. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã tão gloriosa. Como é bom, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, desfrutando dessa presença em manifestação. Como é bom, Senhor, chegarmos até aqui neste lugar, um lugar, Pai, que foi projetado no Teu coração. Antes de existirem essas paredes, essas cadeiras, no Teu coração já existia esse lugar, Senhor. Antes de ser algo físico, palpável, no Teu coração já existia esse lugar. No Teu coração, esse lugar foi projetado para receber vidas, para receber pessoas, para que aqui, Senhor, pessoas tenham suas vidas transformadas, alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. E eu quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor. Um domingo pela manhã estar aqui na Tua casa, te adorando, ouvindo a Tua palavra, Senhor, recebendo instruções eternas. Sim, Senhor, vamos receber instruções eternas, porque a Tua palavra, ela é eterna. Passará o céu, passará a terra, mas a Tua palavra, ela nunca passará. Aleluia, e a Tua palavra diz que a exposição à Tua palavra traz luz, traz entendimento, traz clareza, traz livramento para a nossa vida. Oh, Pai, como a Tua palavra é preciosa, como nós amamos a Tua palavra, como nós desejamos conhecer, meditar, crescer, Pai, no conhecimento da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Aleluia, exaltamos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigada, Pai. Eu confio na unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, me capacitando para ensinar a Tua palavra nesta manhã, para que os meus irmãos, assim como eu fui acrescentada, eles também sejam acrescentados com a porção que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, mais um domingo. Eu amo escola dominical e não canso de dizer isso. Escola dominical é maravilhoso, é algo divino, é algo de Deus. Amém? E esse mês nós estamos estudando, né, a respeito da igreja como corpo de Cristo. E eu não sei quantos que estão aqui ou quantos que estão em casa assistindo ouviram o primeiro domingo, que foi pastor Lucas Dantas, e o segundo domingo, pastor Lenildo, né? E quão profundo foi, quão maravilhoso foi. E a minha oração é que você hoje também receba algo da parte de Deus, como nós fomos grandemente abençoados. Então, se você puder, eu queria incentivar você, em casa, você coloca lá no YouTube, no canal Verbo Distrito, para você ouvir, se você ainda não ouviu. E quem ouviu, escuta de novo, amém? Porque foi tão bom, que uma vez só é pouco, é desperdício, né? A gente precisa estar se alimentando com a palavra, mais do que nunca, amém? Então, aprove a Deus estar eu aqui hoje, depois dessas duas bênçãos, né? Que eu não sou digna de... Mas o Senhor tem algo para nós nessa manhã. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu quero iniciar lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Aleluia, esse texto é maravilhoso. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha como é forte, irmãos. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E por aí vai, né? Mas eu quero ficar até o versículo 8. O amor nunca falha. Amém? Irmãos, quando a gente lê esse texto, de 1 Coríntios 13, eu não sei exatamente o que o seu coração entende desse texto, porque cada pessoa tem uma revelação, né? Eu não sei exatamente como o seu coração recebe essa palavra. Eu não sei exatamente como fica o seu coração diante de uma leitura tão profunda. Mas o meu coração se enche de responsabilidade. Eu sinto que eu ainda não estou cumprindo exatamente. Porque quando aqui, irmãos, a palavra de Deus fala para nós sobre o amor, diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. E a parte que ficou para que eu hoje ministrasse foi sobre o cuidado com os nossos irmãos. Então, para cuidar dos nossos irmãos, nós não podemos buscar o nosso próprio interesse. Amém? Porque cuidar do irmão vai requerer de mim e de você renúncia. Cuidar do irmão vai exigir de mim e de você o amor em operação. Porque muitas vezes nós não vamos querer fazer, não estamos com desejo de fazer, não estamos dispostos a fazer, mas quando nós pensamos nesse amor, o amor do tipo de Deus, o amor que já foi derramado em nosso coração, quando nós pensamos nesse amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não busca os seus próprios interesses, quando nós pensamos nesse amor, nós entendemos que nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque para cuidar é necessário o amor. Por que tem pessoas que se sentem que não são cuidadas? Porque existem pessoas que não estão andando nesse amor. De fato, o amor já está dentro de nós, mas nós decidimos se nós andamos neste amor ou se nós não andamos. Deus, ele nos deixa livres, amados. Deus, ele nos capacitou, ele derramou, quando nós nascemos de novo, ele nos deu do seu amor. Foi depositado em nós o amor. Na verdade, o próprio amor habita dentro de nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e o Espírito Santo é o próprio Deus, amém? Então, nós temos este amor que já foi derramado em nosso coração, e através desse amor, nós podemos cuidar uns dos outros, amém? Eu queria que você fizesse comigo agora, eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas eu queria, para você acordar, que você fizesse essa declaração. Diga assim à pessoa que está do seu lado: irmão, você precisa cuidar de mim. Aleluia. Irmãos, cuidar daquela pessoa que está próximo, que a gente tem um contato bom, que a gente tem um bom relacionamento, é fácil. Mas cuidar daquela pessoa que nem sempre é tão boazinha, cuidar daquela pessoa, às vezes cheia de espinho, nem sempre é tão fácil. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para isso. Deus deseja. Irmãos, nós somos um corpo. Amém? Eu acho que foi pastor Lucas que leu, eu vou ler de novo. 1 Coríntios, já estamos em 13, vamos para o 12. Versículo 12. É impossível falar sobre isso e não ler esses dois textos, não é? 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 12, que fala da unidade dos membros do corpo. Porque assim, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito. Olha lá, viu? Preste atenção. Formando um corpo. Não são vários, é um, formando um corpo. Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Olha que forte, irmãos. Aqueles que parecem, diga comigo, parece. Aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários. Naturalmente falando, se a gente olhar para o corpo, parece que o nosso corpo físico, parece que o nosso pé, os nossos pés, que temos dois, né, graças a Deus, parece que os nossos pés são meio que a parte menos importante, né? Porque pisa no chão, porque suja, porque pega pó, pega sujeira, né? Mas como são importantes os nossos pés? Na verdade, eles sustentam todo o nosso corpo. Você já viu alguém andando sem pé? Na verdade, amados, cada membro tem a sua função. Eu já vi pessoa andando sem pé e ela não consegue pisar no chão. Ela usa uma muleta, se apoia e sai andando. Então, cada membro tem o seu valor. Cada membro tem a sua parte a cooperar com o corpo. Nós acabamos de ler aqui, não precisa eu ler de novo. A mão não pode dizer que não precisa do olho, o olho não pode dizer que não precisa da mão. Amém? Quando a gente está com fome, o estômago se comunica com o cérebro, estômago e cérebro, e a gente começa a pensar em comida, não é? Já perceberam que é assim? Quando a fome vai chegar, a gente começa a se lembrar de um cuscuzinho com ovo, de alguma coisa, né? Alguma coisa vem à nossa mente, é muito. O corpo é perfeito, amados, porque Deus é perfeito. Aleluia, eu fico arrepiada, pensando na perfeição de Deus, eu estou toda arrepiada, pensando na grandeza de Deus, na perfeição de Deus, como trabalha junto, cérebro com estômago. Se uma unha encrava, o cérebro está sabendo, ele comunica aos outros órgãos para trabalhar dobrado, para compensar aquele que não está funcionando bem. E é assim que deve ser também, espiritualmente falando, amados. Nós somos um corpo. Eu não posso dizer que não preciso de você. E você não pode dizer que não precisa de mim. Nós precisamos andar em comunhão, precisamos andar em harmonia para que possa ter um bom funcionamento. Aleluia! Para que o corpo funcione bem, é necessário uma harmonia de todos os membros. A gente sabe, basta um membro sentir alguma coisa, uma unha encravou, um dente está doendo, todo o corpo vai trabalhar para que haja restauração naquilo ali, não é verdade? E assim precisamos, amados, trabalhar em conjunto para que haja restauração na vida daquele membro que está com alguma dor, que está com algum problema. Se queremos viver em paz, em harmonia, todo o corpo, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos olhar para o outro e perceber a necessidade que o outro tem e se colocar no lugar do outro e tentar ajudar o outro. Deus não nos fez para vivermos isolados. Lá em Provérbios tem um versículo que fala sobre isso, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Irmãos, a minha mão não pode se isolar. Se minha mão for cortada, ela vai apodrecer. Ela vai morrer, vai necrosar. Precisa estar ligada ao corpo. Aleluia. Nós precisamos estar juntos, senão morre. Se uma parte do corpo é cortada, ela vai morrer.
Não pense que se você se afastar do corpo, você vai sobreviver. Não, você vai morrer. Essa história que não precisa de igreja para ser filho de Deus, para ser cheio de Deus, é mentira do diabo. Precisamos estar juntos, andar juntos, porque se corta, vai morrer, vai necrosar, vai cheirar mal. Então, igreja é lugar dos membros. Igreja é lugar de filho de Deus. É aqui com as nossas diferenças. Lá em Provérbios fala que o ferro com ferro se afia. Afinal de contas, irmãos, nós não somos iguais, graças a Deus por isso. Eu fico pensando às vezes que na nossa casa, na nossa família, quantas diferenças nós não temos? Ou a sua casa é tudo perfeito, vocês são os anjinhos. Acordou todo mundo sorrindo. Terminou o dia em plena harmonia. Nunca acontece nada. Não tem nenhum moído na tua casa. Eita glória, cuidado para não ser arrebatado. Irmãos, mas a gente não desiste da nossa família, não é? Porque tem moído. E por que na igreja a gente quer desistir? Porque tem moído. Não vou mais para aquela igreja. Aquele pastor, aquela mulher de pastor. Aquele irmão que toca, aquele irmão que canta, aquele diácono. Eita, aquele povo. E que é isso, irmãos? É o nosso corpo. Eu não posso me desfazer do meu pé porque ele é feio, porque ele não tem curva, porque a unha está encravada, porque a barriga cresceu. Eu não vou jogar ela fora, ela tem que ficar aqui. Aleluia. Amém, amados? Assim somos nós. Ei, Alex, fica em pé aí. Tu me amas? Pronto. Jesus perguntou a Pedro, não foi? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Alex, tu me amas, mas não é eu, Penha, não. É o Jesus falando. Alex, tu me amas? 3 vezes perguntou. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E qual foi a resposta? Apacenta as minhas ovelhas. Qual foi a resposta? Apacenta minhas ovelhas. Qual foi a resposta? Apacenta minhas ovelhas. Escutou? Escutou, não foi? Escutaram? Deus quer isso. Não é só o pastor. Pode sentar, obrigada, viu, Alex? Não é só o pastor que Deus espera que apacente. De fato, sobre o pastor existe uma responsabilidade maior. Porque eu não sei se você sabe, mas a função do pastor é essa, é apacentar as ovelhas. É cuidar das ovelhas, é alimentar as ovelhas, é tratar, é tirar os carrapichozinhos, é alimentar, dar remédio. Mas nós somos um corpo, então nós não podemos esperar só do pastor cuidar das ovelhas. Irmãos, seria impossível um pastor dar conta de tantas pessoas. De fato, existe a graça de Deus, existe a capacidade. Por isso que existem pessoas na igreja, dons, talentos que Deus distribuiu para que um possa completar o outro, irmãos. Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos, de fato, viver como família. E nem sempre a gente consegue, e isso é verdade, irmãos. Eu não estou perfeita nisso. Eu sei disso. Acredito que você também tem esse entendimento. Precisamos melhorar nisso. Mas o Senhor, Ele nos chamou para andarmos juntos, cuidando uns dos outros, acolhendo as pessoas. Aleluia. Amém? Sabe, irmãos, a gente escuta muito um exemplo, eu já ouvi muitas pessoas dando esse exemplo, né? E eu vou dar esse exemplo, eu já dei ele também, mas vou dar de novo. Quem aqui já teve filho sabe, né? O bebê, ele faz cocô. Ele faz cocô e faz xixi. Viu, Kainan? Vai fazer cocô. Vai fazer xixi. E quem vai limpar é você e a mamãe, viu? E às vezes é de madrugada. Preste atenção na linha de raciocínio. De madrugada você vai ser acionado para trocar a fralda do seu bebê. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes estaremos dormindo, descansando e seremos acionados por alguém que está precisando de ajuda. Aleluia. E aí, o que é que você vai fazer?
Vai virar para o outro lado, desligar o celular, ou você vai ajudar aquele membro que faz parte de você, que está intrinsecamente, olha, hoje é domingo, dia de falar bonito, ligado a você. Hein? O que é que nós vamos fazer? Porque a gente não pega o bebê e joga fora porque ele está cheio de cocô. Pega? Não. O que é que a gente faz? Joga fora a fralda e o cocô junto com a fralda, né? Claro. A gente vai lá, limpa, né? Com muito cuidado, com muito zelo, para não ficar nenhum resíduo. Depois a gente passa uma pomadinha para não assar. Viu? E depois a gente ainda dá um cheirinho e bota para dormir. Não é assim, naturalmente falando, que nós fazemos com os nossos filhos? Assim, irmãos, precisamos fazer com os outros. Não vai ser a fralda, literalmente falando, uma fralda, que aqui ninguém usa a fralda mais, graças a Deus, não é? Mas com as atitudes, com os nossos comportamentos. Às vezes nós vamos precisar ser limpos, vamos precisar ser tratados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai ter hora que você vai estar na posição de trocar a fralda, mas vai ter hora que você vai estar na posição de alguém trocar a sua fralda. E não tenha vergonha e deixe as pessoas chegarem até você para dizer, olha, Penha, pisou na bola, deixa eu te dizer, não é assim, é assim. Amém, amados? Para que possamos andar limpos, cheirosinhos, tudo bem, funcionando bem bonitinho. Como eu falei agora em acolhimento, eu vou passar para outro ponto, que é, qual deve ser nosso trato com o novo convertido? Amém? Qual será o nosso trato com o novo convertido? Como deve ser? Como nós, como corpo de Cristo, devemos tratar o novo convertido? Qual deve ser? Alguém se converte na igreja, é um novo convertido. Ele sabe da Bíblia? Ele sabe como se portar? Ele sabe os dias de culto? Não. Às vezes ele não vai ter transporte para vir para a igreja. Às vezes ele mora muito distante. Às vezes, se for adolescente, jovem, eu já vivi isso, dos pais não querer que aquela jovem viesse para a igreja. Dos pais não querer que aquela pessoa se batizasse. E você precisar ir atrás dos pais para conversar, para mostrar, para convencer que está na palavra, que vai ser bom para aquela jovem se batizar nas águas. Que dê glória a Deus, porque sua filha está querendo se batizar nas águas, servir ao Senhor e não estar no mundo. Esse é um trabalho nosso, com os novos convertidos. Eles vão chegar como um bebê quando nasce. Lembra do exemplo da fralda? Um bebê, quando nasce, ele precisa de cuidados. Ele não sabe falar. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com sono, ele chora. Se ele está sentindo alguma cólica, ele vai chorar, porque ele não sabe falar. Então, nós precisamos aprender a discernir o corpo de Cristo. A Bíblia manda a gente discernir. Precisamos cuidar daqueles que estão chegando. Aleluia. Discipular aqueles que se convertem, amados. Porque nós queremos que as pessoas, elas aceitem Jesus. Nós queremos que as pessoas, parece que é assim, aceitou Jesus hoje e a gente já quer que aquela pessoa esteja do mesmo jeito que a gente, que já se converteu há não sei quantos anos. Mas eu anotei aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, nós devemos acolher. Diga comigo, acolher. Guiar. Repita, por favor. Guiar. Orientar na palavra. Cuidar. E orar por eles. Amém? Estamos numa escola, não tem problema da gente repetir, né? Então, amados, nós precisamos acolher essas pessoas que chegam. Tem pessoas que entram e saem e ninguém fala na igreja. Vocês já ouviram alguém dizendo isso? Tem pessoas que entram e saem. Uma vez eu cheguei num determinado local, não vou dizer, participar de um culto, que eu também não vou dizer qual foi. E eu entrei e saí, parecia que eu era invisível. Eu disse, que coisa.
E sabia que eu fiquei triste naquela hora, mesmo já sendo crente velha, sabendo que não precisa ninguém falar comigo, porque não é verdade, mas precisa, irmãos. Glória a Deus, que nós já temos maturidade para, independente de estarmos congregando, mas as pessoas novas convertidas, elas precisam se sentir acolhidas, orientadas na palavra. Um bebê, quando nasce, ele precisa ser orientado pelos pais. Olha, um bebê nasceu, saiu da barriga, ele não sabe falar, ele não sabe dizer que está com fome. Daqui a pouco ele já está engateando, já está andando, vai querer botar o dedo nas tomadas, vai querer pular das escadas, e vai ser trabalho. Trabalho é quando começa a andar, meu filho. Aí é que você vai ver como é bom. Não é verdade? Que você não pode tirar o olho. Enquanto está ali no becinho, quietinho, está bom. Mas começa a andar, começou a crescer, já tem amiguinho na rua, na escola, aí é outro tipo de trabalho. Porque você vai ter que orientar com quem pode andar, com quem pode falar, para onde pode ir. Mas no final você vê que valeu a pena. Amém? Aleluia. Então ninguém tem filho para deixar criar, como alguns dizem aí, feito batata. A gente cuida. E por que a gente não quer cuidar dos nossos irmãos, amados? Dá trabalho. Muitas vezes vai dar trabalho. Liderar jovens dá trabalho. Mas sabe, irmãos, existe uma arma que nós temos poderosíssima que se chama oração. Eita! A oração faz aquilo que nós não podemos fazer. A oração deve ser a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida. Como é que eu vou cuidar daquela pessoa? Ora, amado, Deus vai dar estratégia de como alcançar os corações. Deus vai nos dar graça, capacidade. Deus não pede para a gente fazer nada que a gente não possa fazer, porque Ele não é injusto. Aleluia! Existe sobre a nossa vida e dentro de nós uma graça, um favor, talento, dom que Deus nos deu para cuidar das pessoas. Não é só estar no discipulado. Glória a Deus, se converteu, está indo para o discipulado. Não, amados, é a gente acompanhar, é a gente cuidar. Procura saber o estado. Tem um versículo, né, no Antigo Testamento que diz, lá em Isaías, procura saber o estado das ovelhas. Diz ao pastor, está falando ao pastor. Precisamos saber, irmãos. Olha, eu quero dizer uma coisa a vocês. Fica, hashtag, né? Fica a dica. Visitar os irmãos não saiu de moda. Amém? Visitar as pessoas que estão doentes. Orar pelas pessoas. Ajudar no que puder. Isso é ser corpo de Cristo, irmãos. Porque estar junto, irmãos, com aquelas pessoas que nós temos afinidade é bom demais. Não é bom? Ah, vamos lá em casa, vamos marcar um cafezinho lá em casa, é bom demais. A gente conversa, ri, ora, chora, brinca. É bom demais. Mas, às vezes, nós vamos precisar sair desse nosso grupo que a gente está cercado e buscar introduzir pessoas novas que estão chegando na igreja. Porque existem pessoas que estão chegando e elas não têm ainda nenhum vínculo de amizade. Então, elas precisam de mim, de você, até se entrosar, até crescer, até poder andar com as próprias pernas. Amém, amados? Eita, Jesus! Então, amados, eu vou dizer de novo, acolher, orientar na palavra, cuidar, orar pelas pessoas, envolver as pessoas, integrar essa pessoa. Aleluia! Estender a mão, ajudar o novo convertido a conhecer Jesus, para que ele permaneça. Alguns não permanecem, por quê? Não criaram raízes. Alguns se afastam, alguns não permanecem. Alguns estão na igreja há muito tempo, mas não têm ainda raiz. Como é bom, amados, a gente ter prazer em ir para a igreja. Tem um versículo lá, o Salmo, né, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se a gente é crente, a gente não tem alegria para a igreja, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Precisamos orar, corrigir o nosso coração, embora cansado, às vezes enfadado, mas a gente vem porque a gente entende que aqui é o nosso lugar.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Então, qual deve ser o nosso trato com o novo convertido? Em primeiro lugar, acolher. Quando a gente vê uma pessoa se convertendo, indo lá para a sala com os conselheiros, é muito importante a gente ficar com os olhos atentos. Eu não sei quem estava aqui domingo à noite, domingo passado, 2 rapazinhos foram para a sala dos visitantes. Quem está visitando a igreja pela primeira vez, tem essa parte no culto, que vai para a sala da recepção. Quem estava aqui domingo à noite? Vocês viram quem foi para lá? 2 rapazinhos. Aí, quando eles saíram da sala, eu estava conversando, acho que foi eu, Pedro e Luizinho, eu acho, e a gente foi falar com eles. Um tem 15 anos. Não, 16 anos. E o outro, 17. Vocês moram onde? Ah, todos 2 são de fora. Estão morando aqui na frente da igreja, Diz que tem uns apartamentos aqui em cima desse posto, eu nem sabia, né? Eles estão morando aí. E aí a gente disse para ele, a igreja fica aberta durante o dia. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem vir aqui agora a sua família. Aí já pensou se eles vierem aqui durante o dia e ninguém tiver com o coração aberto, disposto, disponível, cheio de amor para receber, ele vai dizer, aquela irmã mentiu para mim. Não é verdade, amados? São de fora. Meu coração se encheu de compaixão quando eles disseram, não são daqui. Vieram trabalhar aqui, Campina Grande. São jogadores. Eu não vou nem dizer o time para vocês não ficar. Uns vão querer ficar perto, outros vão fechar o coração. Eu não vou nem dizer qual é o time que eles estão jogando. Alguns já sabem, né? Mas, independente, amados, nós precisamos amar as pessoas. Cuidar. Não sei se eles vão ficar congregando aqui, até por causa do trabalho deles, né? Eles vão estar sempre, eu acho, né? Viajando, não sei. Mas aquelas pessoas que aceitam Jesus aqui, que se reconciliam, é muito importante a gente ficar atento nessa hora do apelo. Primeiro, não é hora para ninguém estar conversando. O ministro está fazendo um apelo. Quem quer receber Jesus é para a igreja estar orando. Porque se você pudesse ver, se os meus olhos pudessem ver nessa hora, a luta que é travada no mundo espiritual, amado. Então, é a oração que vai quebrar as forças das trevas para que as pessoas se convertam. Tudo começa na oração, irmão. Tudo começa na oração. Quantas mães, pais, marido, esposa estão orando pela conversão de alguém da sua casa? Aí aquela pessoa se converte, chega na igreja, então nós precisamos amar, cuidar, acolher, discipular essa pessoa, até ela se firmar. É necessário discipular as pessoas, amados. Não pense que as pessoas vão aprender. Hoje em dia existe a internet e tem muita gente aprendendo coisas erradas fora da palavra. Você sabe a palavra, você precisa ensinar. Eu sei a palavra, eu preciso ensinar. Acolher, discipular as pessoas, integrar. Eu vou repetir tudo que eu anotei aqui, tá certo? E eu já falei, que é para a gente não esquecer. Estender a mão. Aleluia. Acolher, guiar, orientar na palavra, cuidar, orar. Incluir essas pessoas, discipular essas pessoas, apacentar essas pessoas, ajudar o novo convertido a conhecer Jesus, a crescer e a permanecer em Cristo. Amém? Porque eu não sei se você sabe, mas existe um número muito grande de pessoas que se convertem, mas que não permanecem. Vocês sabem disso, né? Há um número quase que... Então, a gente precisa investir nisso aí, amados, visitar as pessoas. Eu me lembro que quando eu me converti num domingo, no outro domingo, à tarde, um grupo dos irmãos daquela igreja que eu me converti foram na minha casa me visitar, no outro domingo. Ou seja, uma semana depois eu fui visitada. Eles evangelizavam e, ao mesmo tempo, visitavam as pessoas que tinham se convertido. No terceiro domingo, eu já estava saindo com eles para evangelizar e visitar. Eu não sabia falar nada, mas eu estava lá. Deixa de onda aí, viu? Se aquete.
No terceiro domingo eu já estava andando com aquele povo. Aí eles disseram, não se preocupe não, você não vai saber falar, mas só em você estar aqui, você já está aprendendo. E eu comecei assim, irmãos, quando eu me converti, eu já comecei. O que eu podia fazer, eu fui fazendo, crescendo. Eu tinha sede de Deus. Eu não sabia nada de igreja, nada de Bíblia. Me chamaram para ir ajudar no departamento infantil. Eu fui para ajudar. Como a gente chama, monitora, né? Aí o professor da sala saiu e me botou para ensinar. Eu não sabia nem abrir a Bíblia. Eu entrei em pânico, em desespero. Eu digo, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Aí eu fui ler bem muito, estudar matéria que era passado para mim, para poder eu ensinar as crianças. Alguém aqui já passou por essa experiência? Você chega para ajudar, a pessoa sai e você tem que assumir aquilo ali, né? Nova convertida. Mas, irmãos, as pessoas precisam ser cuidadas. É como um filho. Ninguém tem filho e deixa ele solto lá no berço. Se deixar sozinho e sair, ele vai morrer. Quando você volta, ele não está em casa mais não, com vida. Eu vi recentemente, aconteceu isso. Uma mãe saiu, deixou uma bebezinha em casa. Quando voltou, ela estava morta. As pessoas, elas podem morrer, podem voltar para o mundo, se a gente não cuidar. Uns estão orando, uns estão saindo para evangelizar. Aí, quando essas pessoas chegam, a gente não cuida, não trata, não discipula. Aleluia. Glória a Deus. Então, qual deve ser o último ponto, tá certo? Qual deve ser nosso cuidado com os que estão frios e desviados? Eita, agora vai pegar, né? Tiago 5. Você pode abrir comigo lá, Tiago, capítulo 5. Versículo 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É forte, né, amados? Eu não sei outras versões como é que fala, talvez, com certeza, tem umas versões, essa minha versão melhor do que essa, né, que explique melhor. Mas aqui está dizendo que se alguém se desviar da palavra e outro alguém for atrás, converter essa pessoa, vai estar cobrindo uma multidão de pecados. Amém? E essa é uma tarefa nossa, porque Deus deseja restaurar. Sabe, irmãos, Deus não perde nenhum de vista. Deus nunca vai desistir de ninguém. Aleluia. Nós é que desistimos facilmente. Nós é que desistimos facilmente. Mas eu te garanto uma coisa, se a gente começar a orar, se a gente começar a orar, começar a orar, sem uma listinha, orando, o Senhor vai trazer ao nosso coração pessoas que se afastaram. E nós precisamos orar por essas pessoas, irmãos. O nosso coração precisa se encher de compaixão pela vida delas, porque elas foram enganadas. Às vezes eu fico pensando comigo e eu pergunto ao Senhor, Senhor, se a gente estivesse andando como família mesmo, será que a gente deixava aquela pessoa do jeito que está? Se eu considerasse meu irmão mesmo, será que eu ia deixar passar fome? Se eu considerasse meu irmão mesmo, será que eu ia deixar cair e não ia fazer nada por ele? Eu estou falando de mim. Eu, às vezes, me faço essas perguntas. Porque, às vezes, a gente não quer mesmo não, irmão. Principalmente os dias que nós estamos vivendo de tanta atividade. Mas o Senhor, Ele não desiste de ninguém. Então, nós precisamos receber de braços abertos e sem criticar e sem condenar, porque lá fora já existe muito sofrimento, muita dor. Quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam se sentir cuidadas e amadas. Amém? Então, eu queria dizer a você, nunca desista de ninguém. Nós precisamos orar e ir buscar. Você entende que, quando eu estava anotando isso, veio algo no meu coração. Você entende que
orar e buscar. São duas ações, dois verbos. Eu preciso orar, mas eu preciso também ir buscar. Amém? Duas ações. Manda mensagem, amados, para aquela pessoa que você lembra, que um dia estava aqui conosco. Manda mensagem. Hoje é fácil, hoje não precisa nem você ligar. Se você quiser, você liga. Mas se você quiser, você manda uma mensagem. Se você não tiver tempo de ir lá visitar essa pessoa, manda uma mensagem. Alguém, não precisa você dizer o nome, mas levanta a mão aqui. Quem lembra de alguém que um dia foi daqui e se desviou? Não está mais aqui. Quase todo mundo. Everton não lembra não, Everton, de ninguém que foi daqui um dia? Pode levantar a mão, meu filho. Levanta. Ritinha, lembra. Lembra, né? Pronto. Vamos fazer uma tarefa de casa? Na minha época que eu estudava era tarefa de casa. Eu não sei nada de vocês. Vamos fazer uma tarefa de casa? Hoje, depois que você almoçar, antes de você tirar aquele cochilinho, manda uma mensagem para essa pessoa. Pergunta como ela está. Diz que está sentindo falta, que está com saudade e convida ela para vir para a igreja. Eu não posso, eu não vou, vai ser essa a resposta. Se responder, né? Que ainda tem isso, fica no vácuo. Porque quem está longe, afastado, não quer conversar comigo nem com você, não. Porque primeiro que o diabo traz condenação. Então, elas vão querer estar bem longe da gente. Pergunta se pode ir lá na casa dela fazer uma visita. Ou então convida ela. Que tal você convidar essa pessoa para ir na sua casa tomar um cafezinho? Ou então, não sei, né? Qual era o relacionamento que você tinha com ela. Se for uma pessoa muito distante, você pode convidar para vir para a igreja. Mas se for uma pessoa que você já teve até um contato mais próximo, você pode convidar ela para ir na sua casa. Faz um cafezinho. E aí, se você, antes dessa pessoa chegar na sua casa, você fica orando. Sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz? Quem convence o homem do pecado não sou eu nem é você, é o Espírito Santo. Nós não temos essa habilidade de convencer ninguém. É o Espírito Santo, mas ele conta comigo e com você, para ir atrás daquele que se afastou. Você entende que é um trabalho de parceria, você e o Espírito Santo? O Espírito Santo conta conosco, amados, para orar, para ir buscar, para mandar uma mensagem, para ir visitar, para cuidar. Mas ele vai à nossa frente e ele vai convencendo, ele vai falar. Mas ele vai falar através da minha boca e através da sua boca. Amém? É um trabalho de parceria. Eu queria ler com vocês alguns textos. Outra coisa que eu anotei aqui que eu achei simples, mas tão importante. Quem está perdido precisa ser achado. É fato, né? Que revelação. Aquilo que está perdido precisa ser achado. Aquela pessoa que está perdida precisa ser achada. E quem vai achar, diga, sou eu. Meu Deus, diga, sou eu. Não podemos desprezar, muito menos desistir das pessoas, amados. Amém? Eu queria ler com vocês Mateus, 7 minutos, vai dar. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7. Hoje de manhã eu me lembrei, quando eu estava estudando isso aqui, né? Passei a semana pensando, mas hoje foi que eu anotei algumas coisas. E eu me lembrei de muitos anos atrás, quase 30, eu acho. Uma pessoa ligou, naquela época não tinha internet, não tinha Uber, táxi, ônibus de madrugada. E uma mulher estava grávida, ela não era nem da nossa igreja, era de outra igreja, mas era uma pessoa conhecida, assim, muito pouco conhecida, mas tinha o número da minha casa. E o marido dela ligou lá para a minha casa de 4 horas da manhã, a hora boa do sono. Aí eu levantei e fui atender. Se alguém está ligando de madrugada, é alguma urgência, né? Acordei e aí o marido dela disse, ô irmã, eu queria que você me desse o número do telefone daquele motorista de táxi que você conhece,
porque o menino vai nascer, a bolsa estourou e a mulher está aqui, e a gente tem que ir para a maternidade agora. Aí eu procurei lá e dei. Quando eu voltei para a cama, Pedro escutou a conversa, claro, né? Quando eu voltei para a cama, Pedro disse, eu com muito sono, né? A gente não raciocina muito. Aí Pedro disse, ô menina, tu não entendesse não. Eles estão precisando que a gente vá levar eles para a maternidade. Ligue de volta, diga que eu vou. Aí eu liguei de volta, e era isso que eles queriam, só que ele teve vergonha de pedir, e eu na hora não entendi. Tu lembra, Pedro, desse dia? Pedro foi de madrugada, eu fiquei em casa, voltei para dormir, que não precisava eu ir, nem podia, que eu tinha uma criança. Eu não podia deixar minha filha criança sozinha em casa. Pedro foi levar aquele casal para a maternidade. Na entrada da maternidade, ele escorregou, caiu. E Pedro foi lá, como se fosse o pai daquela moça que estava grávida, o menino nascer, segurando ela, ajudando ela. Isso é ser corpo, irmãos. Eu me lembrei disso hoje de manhã, não sei porquê. Estava meditando nisso, né? Dá trabalho, irmãos, às vezes. É acordar de madrugada, é vir cansada, né, Rafa? Quase indo dormir de madrugada e acordar cedo. Aí alguém liga, alguém está precisando. Mas você precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, irmãos. Sabe por quê? Tem um versículo que eu gosto muito dele. Eu tenho alguns versículos nas paredes lá de casa. Esse até caiu, eu vou botar de novo. Está lá em Mateus. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Se fosse eu, de madrugada, a bolsa estourou, a menina para nascer, e eu não tivesse carro para ir, e eu ligasse para alguém, e alguém não se prontificasse a me ajudar, irmãos, se eu estou ligando, é porque eu estou precisando de um socorro, não é verdade? Se fosse eu ia querer que alguém me ajudasse. Por que eu não vou ajudar? Não é verdade, amado? Então, Mateus 13, esse relógio, eu acho que está errado, não está não, Israel? Não é Israel, não, é o irmão Jurandir. Está indo contra meu ministério, irmão. Se eu passar da hora, a pastor Patrício vai anotar. Ah, é Lucas Braga. Mateus 13. É o filho da amiga Dalva. Mateus 13. Bem conhecido, né? Fala da parábola do semeador. Todos aqui conhecem. Tem alguém que não conhece essa parábola? Acho que todos conhecem, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Olha lá, viu uma multidão, viu? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Presta atenção agora. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. Primeira. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Vocês estão entendendo já, né? E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Irmãos, o que é que a gente aprende nessa parábola? O primeiro não deu resultado. O segundo germinou, não foi, chegou até, mas não tinha raiz. Vocês estão entendendo? Estamos falando de pessoas que se desviaram, amém? E existem aqueles que frutificaram, que ficaram, nasceu, germinou, frutificou e ficou ali. Irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a se firmarem. Amém? Lembra dessa parábola, tá certo? Aí eu queria ir com vocês agora, por causa da hora, eu não vou mais fazer comentários sobre isso, mas Lucas, no capítulo 15, Lucas 15 tem muitas histórias, parábolas, né, de pessoas que, né? E eu queria falar para vocês apenas de dois, o filho pródigo e a dracma perdida. Eu me lembro que uma vez eu ministrei aqui sobre a dracma perdida, né? Essa dracma perdida, vocês percebem, amados, eu não vou nem ler por causa da hora, tá certo? Vocês percebem que ela foi perdida dentro da própria casa.
O que é que isso ensina para mim e para você? Eu estava lendo sobre isso e eu me lembrei, na época que eu ministrei sobre a dracma perdida, que podem ter pessoas dentro da igreja, mas o coração está lá fora. Ou seja, pode ter pessoas desviadas dentro da igreja. Elas vêm, às vezes até estão servindo em algum departamento, mas o coração já está bem longe. E espiritualmente falando é que nós vamos entender e ver isso. Então precisamos estar atentos, estar antenados, trabalhando em parceria com o Espírito Santo para identificar essas pessoas e ajudá-las, para que elas não se percam definitivamente. Amém? E o filho pródigo, todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo, lá em Lucas 15. Uma coisa que chama muito minha atenção na história do filho pródigo, amados, é que o pai diz que todos os dias ele ia esperar o filho. Ele não foi procurar, mas havia uma expectativa no coração dele de receber de volta aquele filho. E a Bíblia fala, se a gente for ler, meu Deus, acabou, não dá, mas você lê em casa, você vai ver, né? O versículo 20 diz assim: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Aleluia. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas ou sandálias, né, nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, quem se desviou está morto, mas precisa voltar à vida. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E por aí vai a história. Ou seja, o pai recebeu ele de braços abertos, sem criticar, sem julgar. Menino, de novo tu se afastasse, foi. Às vezes não dá vontade da gente fazer isso, né? Tirar o chinelo e dar uma lapada boa. Rapaz, de novo tu fizesse isso. Tu não estava tão direitinho aqui na igreja, para que tu inventasse de ir para ali? Não sabia não que não ia dar certo, que ia terminar nisso. Mas não, a Bíblia diz que houve compaixão. E eu entendo e eu percebo que às vezes é o que está faltando dentro de nós. É nós nos movermos em compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que se desviaram. Porque, amados, do jeito que Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a vida daqueles que se desviaram. E alguns têm um chamado poderosíssimo. Alguns são ministros de louvor fortes. Outros são pregadores, outros são evangelistas. Estão lá fora. E nós precisamos nos mover de compaixão para ir atrás dessas pessoas. Amém, amados? Aleluia. E eu anotei aqui, eu não vou ler mais, mas Mateus 18, 6 e 14 fala da restauração. Nós precisamos entender que o pastor, ele vai atrás das ovelhas. É bem claro isso. Quem é pastor aqui precisa ir atrás das ovelhas, os pastores do Verbo Distrito. Mas nós que não somos pastores, precisamos também ir atrás das ovelhas. Porque nós somos corpo. Aleluia. Se o seu dedinho ficasse lá fora, você ia atrás dele, ia correndo para o trauma e pedir para o médico costurar. Ia ou não ia? Ia. Ia, amado. Se o meu dedinho, que Deus me livre de uma hora dessa, caísse, eu ia pegar ele, ia correndo para o hospital e pedir ao médico, pelo amor de Deus, que ele colocasse de novo no lugar e costurasse. E por que, espiritualmente falando, a gente não faz isso com os nossos irmãos, amados? Porque nos falta andar em amor. Primeiro texto que nós lemos, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, andar em unidade. Sem unidade a igreja não cresce. Sem unidade sua vida não cresce. Sem unidade sua família não avança. É ilusão achar que podemos fazer do nosso jeito. Deus é mais inteligente do que nós. Deus deixou estabelecido na sua palavra. É pela unidade que a igreja vai crescer.
É pela unidade que nós vamos crescer, é pelo amor, mas é ajudando uns aos outros, é indo atrás do perdido. Aquela pessoa que às vezes a gente não quer nem ver. Existem pessoas difíceis, amados. Eu já me deparei com uma criatura que me deu tanto trabalho, que eu disse, Senhor, arrume outro para cuidar, porque eu não quero mais. Eu não aguento mais. Essa criatura já está me fazendo de besta. Eu disse, irmãos, a gente precisa ser sincero. Quando a gente for orar, tem que dizer a verdade. Sabe por quê? Senhor, palavra bem bonita, e Deus vê lá dentro. Que hipócrita. Oração bem linda, mas lá dentro do coração não é isso que diz. Então, ninguém esconde nada de Deus, não é verdade? Quem aqui consegue enganar Deus? Ninguém. Criatura difícil, amado, que não quer. Quer só ser cuidada, beneficiado, mas não quer nada. Mas essas pessoas, eu posso até desistir, mas Jesus não. Se eu desistir, Ele vai levantar outro para cuidar dessa pessoa. Amém? E algo que eu botei numa letra bem grande aqui, que foi para eu não me esquecer. Intercessão. Não deixa de interceder pelas pessoas. Amados, não podemos parar de interceder, de orar por aqueles que se desviaram, por aqueles que se afastaram. Quem aqui lembra da tarefinha de casa? Lembra, né? E quem está assistindo em casa, se tiver por acaso alguém me ouvindo em casa, faça essa tarefa também. Quem vai ouvir essa pregação depois, faça essa tarefa também. Eu gosto quando eu estou orando e o Espírito Santo traz a pauta da oração. E sempre ele traz essa. Sabe por quê? Porque é o que interessa a ele. Vidas. Amém? Podemos ficar em pé para orar? Oh, glória a Deus. Eu espero, meu irmão, que você tenha nessa manhã aprendido, sido despertado. Aprendido não, que eu sei que você já sabe tudo que eu falei. Sabe até melhor do que eu. Aqui tem mestres que sabem melhor do que eu, mas não apenas saber, vamos botar em prática, amém? Eu queria que você orasse comigo. E nessa oração, você vai lembrar de alguém e diz o nome dela, chama ela pelo nome, amém? Envolve teu coração nessa oração. Pai, eu quero orar agora por aqueles irmãos que se desviaram do teu caminho. Aqueles que foram enganados, Pai, aqueles que perderam as forças e se afastaram, Pai. Mas nessa manhã, nós oramos por essas pessoas e nós chamamos ela de volta para o aprisco. Senhor, você não desiste de ninguém, Pai. O Senhor não desiste de ninguém. Como o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Eu oro agora para que esses filhos que se afastaram caiam em si e voltem para a casa do pai. E ao voltarem, Senhor, eles sejam abraçados. Ao voltarem, eles sejam cuidados. Ao voltarem, Senhor, eles sejam tratados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por arrependimento profundo, chegando nos corações deles, eles sentindo falta de congregar, eles sentindo falta de ter comunhão com o Teu Espírito. Espírito Santo, essa obra só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, fala a esses corações, convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Nós chamamos eles, aqueles que um dia estavam aqui tocando bateria, aqueles que estavam cantando, aqueles que estavam tocando teclado, aqueles que pregavam. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos esquecer da vida deles, porque o Senhor não esquece nem desiste, nós também não podemos esquecer. Oramos por aqueles que um dia ensinavam as crianças da igreja a amar a Jesus e hoje estão afastados. Essas professoras, esses tios do departamento infantil, nós chamamos eles de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E que a tua igreja, Pai, seja despertada a ir buscar aquele que se perdeu, aquele que se afastou, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, irmã.